Eita, Deus maravilhoso! Como é bom estar de volta aqui, nesta casa. Casa de oração, casa de adoração, casa de comunhão, casa de salvação, casa de libertação, de restauração, casa onde o Senhor está. Amém? Aleluia! Como é bom, gente. A gente está num lugar onde falamos a mesma linguagem. É muito bom saber que todos nós estamos aqui reunidos por causa dele. Rei dos reis, Senhor dos senhores, o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Coisa linda, a gente poder estar adorando, estar louvando, através da dança, através do cântico, através de palavras, a gente vê a manifestação do Espírito de Deus nesse lugar, nas nossas vidas, e é por isso que é uma igreja vibrante, é por isso que é uma igreja que não se cala, é por isso que é uma igreja que se expressa. Mas é uma igreja barulhenta, ela é barulhenta porque ela é alegre, ela celebra a vida, aleluia. Shayana sobederebashai. Ei, Deus, sabe por quê? Porque quando a gente fala de entrega, de derramar, a gente está falando também da intimidade, a intimidade que revela a glória, a intimidade que revela a glória de Deus através das nossas vidas. Não é casca, é essência, não é exterior, é verdade. E é isso que nós vivemos. E eu vou dizer uma coisa: cada vez mais a igreja de Jesus vai precisar viver esta realidade. Não vai ficar de boca fechada. Nós precisamos entender que a igreja de Cristo não é uma igreja que vive debaixo ou sobre uma religiosidade. É uma igreja que vive os passos de Jesus. É uma igreja que é o corpo de Cristo. É a igreja onde os discípulos verdadeiros de Deus estão, de Jesus estão. Porque se não for assim, queridos, é simplesmente uma igreja de pedra. Mas não é a igreja de pedra que o Senhor vem buscar. Somos nós, eu e você. Aquele que vive a intimidade que revela a glória do Pai através das nossas próprias vidas. E é sobre isso que eu quero falar. Eu sei que vocês estão num tema sobre derramar da intimidade, do perfume. Mas o Senhor falou muito ao meu coração, e tem a ver com esse tema também, sobre algo que está em João 17, de 20 a 26, na verdade, em todo o capítulo de João 17, mas eu vou ler aqui com vocês, para iniciar, João 17, 20 a 26, que diz assim, Jesus falando: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, eu e você. Amém? Amém? Jesus orou por mim e por você. Você já parou para ver isso na palavra? Pois é. Por meio da mensagem deles, dos discípulos, para que todos sejam um, Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba, plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer. Eu os fiz
conhecer o teu nome, eu continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Oh Deus maravilhoso, obrigada porque Jesus se entregou por nós, para que hoje nós pudéssemos estar com Ele, podendo ver e participar da Tua glória. Obrigada, Senhor, obrigada pela salvação, obrigada pela vida, obrigada, Senhor, obrigada por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, nos justificando. Aleluia. Pai, toma, Senhor, a direção, Senhor Deus, nessa ministração, desobstrui os nossos ouvidos espirituais, abre os nossos olhos do entendimento, para que possamos ouvir a Tua voz e entender o que Tu desejas falar conosco. E aqueles que ainda não entenderam a salvação, não receberam ainda Jesus, aqueles que ainda não foram batizados com fogo do Espírito, Senhor, que hoje seja o dia, porque é a Tua presença neste lugar, é a Tua presença, é a Tua glória se manifestando neste lugar. Pai, obrigada, a palavra é Tua, eu sou apenas um instrumento, e um único instrumento, nas Tuas mãos vira uma orquestra. Senhor, toca nas nossas vidas e manifesta o Teu poder nesta casa, neste dia, nesta hora, em cada vida, Senhor, a começar em mim. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. E eu estava pensando sobre derramar, e uma coisa que eu falei: Deus, derramar, como é bom a gente se derramar. E o Senhor falava para mim: filha, é muito bom se derramar, é muito bom alguém realmente se entregar e se derramar. E eu falei: Deus, que lindo, que maravilha, aleluia. Mas, queridos, nós não podemos derramar aquilo que nós não temos. Nós podemos até fazer os movimentos, nós podemos até ir para o chão, podemos levantar até as mãos, mas eu não posso derramar aquilo que eu não tenho, aquilo que eu não carrego. Aleluia. Eu também não posso revelar o que eu não carrego impresso dentro de mim. O que eu vou revelar? Entende? E o Senhor falava comigo e ministrava na minha vida, porque Ele dizia: o que eu quero derramar, eu vou derramar com aqueles que estão disponíveis para mim. O que eu quero revelar, a minha glória, eu vou revelar com aqueles que foram impressos, marcados com a minha presença. Sabe, queridos, uma coisa que eu tenho falado muito com o Senhor a cada dia nós vamos passando num processo diário. O Brasil vai passando num processo, dia a dia nossa casa passa no processo, todo momento eu e você passamos por um processo. E hoje eu acordei, o Senhor falava comigo, e eu cheguei a comentar aqui com algumas pessoas o que Deus falava comigo. Nós nunca passamos por um funil tão apertado como estamos passando nesse tempo. É claro, para a gente se torna cada vez mais claro que a porta é larga, mas nós passamos pela porta estreita, não é verdade? A gente começa a perceber que parece que está ficando claro quando Deus começa a separar o joio do trigo. Não está muito claro. Antes parece que estava tudo muito misturado, hoje parece que as coisas estão ficando mais claras. Não sei vocês, mas eu percebo, e eu sei que vocês também, porque o Espírito de Deus é o mesmo, vai mostrando para nós como está se estreitando, como o tempo está ficando mais curto. Não há tempo para brincar, porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. Não há mais tempo
tempo de nós brincarmos de filhos, não há mais tempo de brincarmos de sermos religiosos, não há. Ou você é filho, ou você vive aliançado com Deus, alinhado aos princípios da palavra, na verdade da palavra, e agarra essa palavra, e vai viver essa palavra, apesar de qualquer situação, ou você vai abandonar essa palavra, ou você vai abandonar essa verdade, porque não vai dar mais para você ficar no lugar, uma hora aqui, outra hora cá, uma hora aqui, outra hora cá, não dá mais. A qualquer momento, numa abrir e fechar de olhos, a igreja pode ser arrebatada. E você já parou para pensar, se por acaso você não for? Teve um dia desse que eu parei e falei: Deus, eu percebo no meu espírito cada vez mais, está próximo o dia do arrebatamento da igreja de Cristo. E eu falei: Deus, se eu ficar, gente, me deu uma dor, um vazio. Eu falei assim: essa é a sensação que aqueles que ficarem terão. E eu chorei, eu gemi por essas pessoas, eu clamei, eu orei, eu falei: Senhor, desperta o teu povo. Desperta o povo. Meu Deus. Ah, Senhor. Sabe, queridos, o capítulo 17 é oração de Jesus. Jesus faz 3 orações. Ele conversa com o Pai. Primeiro, ele fala com o Pai sobre ele. Depois, ele fala com o Pai sobre os discípulos, intercede por eles. E a terceira oração, ele fala com o Pai sobre aqueles que um dia crerão nele, sobre nós. A primeira oração, ele diz assim, no versículo 1: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Glorifica o teu filho. O que aconteceu aqui? Nesse momento, Jesus estava se consagrando como um sacrifício vicário, o sacrifício substituto de Jesus Cristo na cruz por nós. Ele estava se consagrando. Aqui eu estou. Ele estava colocando a própria vida dele, oferecida por nós na cruz. E ele falava: glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique ao ressuscitar. Mas o que é glorificar? Glorificar no original, a gente acha que glorificar é só exaltar, é dar honras ao Senhor, sim, mas só vai fazer isso verdadeiramente. Olha aqui o original, o que fala? Aquele que foi validado, aquele que irradia, deixando uma impressão, aleluia, uma marca, identificação, aquele que reflete algo que está dentro dele marcado. Eu não tenho como refletir algo que não existe dentro de mim. Eu não tenho como falar de algo que eu não posso viver. Como eu falei no início, eu não tenho como derramar aquilo que não existe dentro de mim. E o que o Senhor estava falando aqui é: eu me consagro, oficialmente eu me entrego, para que essas pessoas possam da mesma forma se entregar por mim, glorificar a mim, porque elas recebem a marca da salvação, do sangue, do Espírito Santo. Cada filho, aleluia. O versículo 3 vai dizer assim: para que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Presta atenção, queridos, Jesus falando com o Pai: tu és o único Deus verdadeiro. Jesus reconhecia isso.
isso. Tu és o único, não há outro. Não há outro. E quantas vezes nós estamos como que em cima de um muro? Será que é? Será que não é? Não estou alinhado ao Deus verdadeiro. Estou alinhado ao sistema do mundo. Eu penso como o mundo pensa. Eu aceito que o mundo está aceitando o sistema desse mundo decaído, aonde Satanás é o príncipe das trevas para esse sistema. Mas a gente está na igreja, mas a gente adora, mas a gente diz que faz, mas a gente não tem a impressão da glória, mas a gente não foi marcado, mas a gente não foi validado, e vivemos como se, mas não somos. Isso é muito sério. Para que te conheçam, guardem essa palavra. Conheçam. Será que nós conhecemos mesmo? Será que nós conhecemos Jesus como Ele é? Será que nós conhecemos Jesus conforme Ele andou, conforme Ele anda? Será que nós andamos nos passos de Jesus? Será que nós vivemos uma realidade real, divina, como Jesus viveu e como Ele desejou que nós vivêssemos? Porque viver a realidade divina não é ser um robô, é você trazer essa realidade divina para a sua vida, é você crer, é você se apossar, é você tomar posse de algo que Deus já lhe deu em Cristo Jesus. Há muito tempo eu ouvia dizer assim, porque quando a gente cantava naquela época, muito tempo atrás, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Uma vez falaram, não cante isso, você não tem direito a nada. E eu falei assim, como assim? E eu falei assim, eu fiquei pensativa, eu era jovem. E um dia, eu lendo a palavra, Jesus conquistou tudo na cruz para os filhos, para aqueles que crescem. E se Jesus conquistou e nos deu, é direito meu, é minha herança sim, porque Deus é o meu Pai, e é nele, é em Cristo que eu estou assentado nas regiões celestiais. Eu pertenço a Ele, eu sou cidadã dos céus, a minha vida é dele. Eu estou aqui somente por um propósito, como passagem. Eu sou embaixadora de Cristo. E se eu sou uma embaixadora, eu represento o reino do meu Pai na terra. E se eu represento o reino do meu Pai na terra, como que eu não vou viver e falar a língua desse reino? Eu só posso representar aquilo que eu tenho de direito. Mentira do diabo que foi espalhada durante anos na igreja, assim como foi mentira que não podia bater palma, porque Deus não gostava, porque não podia, era falta de respeito para Deus, quando a gente sabe que quando a gente aplaude, nós temos força e poder na mão, porque na Bíblia diz que mãos, no original é força e poder. As minhas mãos eu bato para o Senhor, para glorificar o meu Deus. A palma que o diabo tentou roubar durante anos da igreja, durante anos do povo de Deus. Sabe por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque ele queria os aplausos para ele, a honra para ele, o louvor para ele. E segundo, porque quando um crente está cheio da presença de Deus, da verdade impressa dentro dele, quando você vê uma pessoa endemoniada perto dela, somente muitas vezes em bater uma palma, esse demônio sai. Você sabia disso? Porque você carrega o nome de Jesus, a glória de Deus é refletida através de você, é a imagem de Deus que está sendo refletida na sua vida, é o poder do Espírito Santo, é o nome de Jesus que está marcado na nossa testa, e ele não pode permanecer, a treva não pode permanecer onde a luz está, a gente não tem que aceitar. Em nome de Jesus, entenda quem você é de uma vez por todas. Aleluia. O versículo 4 diz, ele fala assim, essa é a oração de Jesus para o Pai, tá? Ele diz assim, finalizando,
a obra que me entregaste para realizar. Eu vou ler o versículo 4 completo. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer, para realizar. Jesus veio e ele finalizou, ele completou, ele tinha o propósito era para nos dar vida e nos levar à origem da onde nós saímos. Nós tínhamos a glória do Pai, lá no jardim do Éden, nós éramos vestidos da glória de Deus, nós éramos, a ação poderosa de Deus já habitava no homem, por isso o homem andava nu e não sabia. Mas quando ele peca, quando a incredulidade chega nele e ele desobedece, ele cai, ele se encontra nu. Por quê? Porque a glória de Deus se afastou. Quando a glória de Deus se afasta de nós, quando a gente permanece pecando, permanece na incredulidade, não é bem assim, não é bem assim, não é assim que eu penso dessa maneira, não, e fica dando desculpa para o próprio pecado. Sabe o que acontece? A glória já se foi há muito tempo e a pessoa não percebe, logo se afasta da igreja e ela diz: me afastei da igreja porque aconteceu isso, não concordo, mas não me afastei de Deus. Só que ela nem percebeu que a glória se foi há muito tempo. Entende? São desculpas que o diabo vai soprando no nosso ouvido e nós vamos aceitando. É verdade, nós vamos aceitando. Vocês precisam fazer como Jesus fez. Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Que negócio é esse? Eu tenho medo de falar do diabo. Há um tempo atrás, eu ouvi um líder falar assim num púlpito: nós precisamos respeitar o diabo. Não mexa com ele. Quem tem que respeitar quem aqui? Eia, sei daço. O diabo precisa nos respeitar como igreja de Cristo. Somos filhos do amado. É o nome de Deus que carregamos. Nós não temos que ter medo. Que medo é esse? Como de repente vai expulsar? Ali tem uma pessoa endemoniada. Eu não, de repente sai dele e vem para mim. Aonde está isso escrito na Bíblia? Mas se somos filhos, nós temos autoridade. Se você é filho, é filha, você tem o poder do Espírito Santo. Você tem autoridade no nome de Jesus. É a glória de Deus que você carrega. E eu vou continuar falando isso. Vamos parar de ser intimidados por esse espírito que está rondando o Brasil. Espírito de intimidação. Não fale, não abra a boca. Vai ser. Vão te perseguir, vai arrancar você do Instagram, vou arrancar você. Não importa. Eu não vou me calar. Eu não posso me calar. A minha boca é boca de Jeová. A sua boca é boca do eterno na terra. Jesus veio inaugurar o reino dos céus na terra, para que nós conhecêssemos esse reino e vivêssemos nele, aqui na terra, antes de ir lá para cima. E se ele fez isso, por que eu vou me calar? Ele não se calou? Ele não se calou. Ele disse que víboras e escorpiões estariam debaixo dos pés da igreja. Debaixo dos seus pés, todo demônio, toda potestade. O próprio Senhor Deus deu a Jesus e colocou todos esses espíritos debaixo dos pés de Jesus e deu à igreja de Cristo. E por que nós estamos nos intimidando? Nós precisamos ter cuidados, queridos. Quando a gente se intimida, o diabo começa a cirandar a nossa casa e fazer arruaça lá dentro. Arruaça, de repente não faz com você, mas faz com os teus filhos. Nós precisamos nos levantar. Quantas vezes eu pego mulheres para fazer gabinete e estão lá falando.
Eu não sei mais o que eu faço. O meu filho já não é mais o mesmo. Foi para a faculdade, agora está totalmente perdido. A cabeça dele virou. E eu sei que ele tem umas reações. Está tendo pesadelo. Eu falei assim: o que você faz? Eu vim pedir auxílio, ajuda. Eu falei assim: você não abre a boca para repreender esse demônio que está perturbando a mente do seu filho? Ah, não, mas é porque, né, a autoridade está com os pastores. Não, a autoridade está com os filhos de Deus. Pai, mãe, vocês são autoridades na vida do teu filho. Ah, mas ele já tem 20, 22 anos. Levanta de madrugada, ele está dormindo, põe a mão na porta do quarto dele, vai orar, vai repreender todo espírito maligno que está tentando deformar a mente do seu filho. Ou você vai deixar o seu filho ser atraído, ser levado como escravo desse pensamento do sistema desse mundo que entrou nas faculdades e nas escolas? Em nome de Jesus, você tem autoridade. Abra a tua boca e repreenda todo espírito maligno de confusão no meio do seu casamento. Sabe aquele momento que está tudo em paz, está tudo tranquilo, de repente uma confusão começa, você não sabe como começou e não sabe nem como vai terminar, mas eu vou te dizer como vai terminar. Vá para um canto e fala mesmo: é assim que eu faço, e é assim que eu ensino. Todo espírito de confusão, você já foi denunciado, pode sair daqui agora, nem mais um minuto aqui dentro, em nome de Jesus. Queridos, a gente se cala, a gente deixa tudo muito solto dentro de casa. A gente acha que só tem que fazer aleluia, sapatear e fazer as coisas dentro da igreja. A tua casa é o quê? É casa de oração, você está lá. É casa de poder, você está lá. É casa que tem autoridade, você está lá. E o que você está fazendo com isso na sua casa? Será que os seus filhos veem você se derramando diante do altar, ajoelhado, derramando, orando, adorando? Ou vê você abrindo a boca para murmurar, para reclamar, para brigar, para xingar, para maldizer, falar mal de um, falar mal de outro? O que seu filho está aprendendo dentro de casa com você? Coisa linda, eu vi essas meninas aqui dançando. E pastora, que bom que vocês não proíbem que essas crianças fiquem aqui. Porque elas estão fazendo aquilo que elas estão vendo. A igreja dançando, a igreja glorificando, a igreja exaltando. Elas estão aprendendo. E quando eu comecei a olhar essas meninas aqui, eu falei assim: da boca, eu ouvi do Senhor, da boca dos meus pequeninos tem um perfeito louvor. E eu falei: Deus, é verdade. Elas estão colocando para fora aquilo que entrou, que é a glória, que é a palavra, que é o ensinamento. E na nossa casa? E na nossa casa, o que elas estão ouvindo? O que elas estão ouvindo? Qual a música que elas estão ouvindo? Será que aquelas estão dançando assim, chega em casa vai dançar outro tipo de música, porque é isso que você escuta na sua casa? Entende? O que nós estamos derramando, eu só posso derramar aquilo que eu tenho dentro de mim. Aleluia. O Senhor veio fazer a obra. E depois então a segunda oração é a oração que ele faz pelos discípulos, aqueles discípulos que passaram 3 anos com eles, que ele ensinou. Aqueles discípulos que ali estavam, no versículo 10 ele vai falar assim: tudo que eu tenho, Pai, é teu, e tudo que tens é meu. E nesses discípulos eu sou glorificado, neles eu fui validado, neles tem um reflexo da glória, do ensinamento, neles estão a marca do que eu deixei. Mas enquanto Jesus falava isso para Deus, ele falava: cuida deles, eles vão precisar,
Eles vão precisar prosseguir na verdade do que foi ensinado. Eles vão precisar continuar queimando o fogo dentro deles, refletindo. E ele diz assim, no 17: santifica-os pela verdade, a tua palavra é a verdade. Já estava falando do Espírito Santo. Santifica-os na verdade, queridos. Quantas vezes nós estamos vivendo uma verdade mentirosa? Hoje em dia, o que é verdade é mentira, o que é mentira é dito como verdade. E a gente fica na dúvida: peraí, é verdade ou é mentira? O que é verdade ou é mentira? Como é que eu faço? Eu fico com a mentira se é para o meu benefício próprio. A verdade eu vou perder muito. Se eu ficar com a verdade eu vou perder. Então eu prefiro ficar com a mentira. Deus, Senhor, me perdoa. Mas sabe como é que é, né? Eu preciso sustentar minha casa. Continua dando desculpas para uma coisa, para algo que não tem desculpa. Ou você é, ou você não é. Não tem como meio termo. Não tem como uma mulher estar mais ou menos grávida. Tem? Não. Se ela está gerando, ela vai dar à luz. Não tem. Ou é mentira, ou é verdade. Santifica-os pela verdade, porque a tua palavra é a verdade. Se eu estou alinhado, aliançado com a palavra da verdade, com a palavra divina, com a Bíblia Sagrada, eu vou viver esta verdade, a não ser que a Bíblia não seja mais um manual de fé e prática para você, a não ser que você ache que a Bíblia precisa ser mudada, a não ser que você ache que a Bíblia precisa ser atualizada. A Bíblia é a verdade. Não existe outra verdade a não ser Jesus. A verdade, o caminho e a vida é Jesus. E a Bíblia de Gênesis, Apocalipse vai falar de Jesus, vai apontar para Jesus, para que eu e você um dia venhamos viver a eternidade com Ele. Embora nós já estejamos vivendo aqui, a eternidade já começou para quem é de Jesus. E você já está sentado, como eu falei, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você já vive a realidade da eternidade com Ele. Aleluia! E quem foi validado, e quem tem a revelação impressa dentro dele, e quem verdadeiramente foi marcado por Cristo, caminha nos princípios da palavra. Não negocia os princípios. Não negocia os princípios da palavra. Não negocia. E eu vinha depois, estávamos conversando, eu, Ângela, intercessora, amiga, aprendi muito na minha vida de intercessão, minha mentora, com a Ângela, meu marido, meu intercessor, me acompanha, e nós três estávamos conversando sobre isso. Sabe, quando a gente foge da realidade dos princípios da palavra, quando a gente começa a abrir a nossa mente para um monte de coisa que não tem nada a ver com a palavra, fora dos princípios da palavra, a gente está dando liberdade e abrindo caminhos para hostes espirituais do mal começarem a se infiltrar e aos pouquinhos mudar, e aos pouquinhos tocar, e aos pouquinhos influenciar de tal forma que quando a gente abre a boca é igual, por exemplo, um caranguejo que está para ser comido. Você põe o caranguejo vivo dentro da panela com a água natural, liga o fogo e o fogo começa a aquecer a água. Ele está ali, não está percebendo, daqui a pouquinho ele morreu e ele nem sabe que morreu. E muitas pessoas estão assim. O sistema do mundo vai entrando, daqui a pouquinho as coisas dentro de casa começam a ficar diferentes, perturbação espiritual, legalidades que foram dadas, e depois corre para a igreja para pedir oração.
Amém que você corre para a igreja, mas presta atenção, corra para a igreja, mas mude de vida, muda a atitude, muda, seja transformado, para que a sua casa não venha viver a dor do caminho errado que você está tomando. Por quê? Porque não está aliançado aos princípios da palavra. Então presta atenção, eu só posso derramar aquilo que eu carrego. E aí no final, o Senhor fala sobre a oração por aqueles que um dia iriam crer no nome dEle. E essa oração eu chamei de oração da intimidade. Oração da intimidade, aleluia. Versículo 22 e 21, vai dizer assim: dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Dei-lhes a glória que me deste. Jesus já lhe deu a glória dele. Você já foi marcado com a presença de Jesus. Ele veio, morreu e ressuscitou para que você tivesse essa glória, para que você fosse impresso nessa realidade divina, para que você vivesse uma realidade sobrenatural na vida, aonde você está, no seu trabalho, na sua casa, na rua, em todos os lugares. Só que você precisa entender que você agora está carregando essa glória, que é o próprio Jesus dentro de você. Você agora precisa abrir a boca e falar dessa glória, falar da palavra, declarar a palavra, liberar a palavra, viver a palavra, transformando vidas de pessoas através da palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo, no versículo 24, estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória. Pai, olha a oração que Jesus fez por você. Pai, quero que os que me deste estejam comigo aonde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste. Você tem visto a glória de Deus? Você está com Ele. A palavra diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais, e que nós precisamos buscar realidade, porque as bênçãos estão nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Quando o Senhor fala isso, Ele está falando para você: filho, eu morri por você, eu já deixei a minha marca em você, e se eu já marquei você com essa realidade, é para você viver, não é para você ficar de cabeça baixa, não é para você ficar, ó vida, ó dor, ó azar, quem vai me socorrer? Você tem tudo que você precisa, e tem muito mais ainda. Sabe, muitas vezes o diabo se levanta para nos acusar. Quantas vezes você ouve de algumas pessoas, às vezes dentro da sua casa ou fora, parente ou no trabalho, que se levantam para falar assim: olha, você já não fez isso, você não andou dessa maneira, não foi você que no passado. E algumas pessoas, como eu atendi há pouco tempo, uma mulher que carregava uma acusação há 8 anos, já tinha se arrependido, já tinha pedido perdão, mas a acusação era: eu perdi o filho porque eu vivi um flash de pecado. E ela me procurou e falou: pastor, eu não consigo mais viver, a minha vida parece que acabou, isso tem perturbado tanto a minha vida, que a coisa está tomando um volume tão grande, que já são 8 anos e eu não consigo mais viver com essa acusação dentro de mim, com essa condenação dentro de mim. E eu falei para ela: você sabe quem te condena? É o próprio espírito maligno.
Porque Deus não te condena, Deus já amou você, Deus já te perdoou, já jogou no mar do esquecimento o seu pecado. Ela falou: eu sei que Deus já me perdoou, mas eu não consigo porque eu me condeno. Eu digo, eu não poderia ter feito isso, eu perdi meu bebê porque eu fiz isso. E eu falei para ela: vou ler Romanos 8 para você. Romanos 8:1, já não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Ela falou: como, pastora? Quer dizer que eu estou esses 8 anos vivendo debaixo de uma escravidão de condenação, e não há condenação para mim mais? Eu falei assim: não, você estava sendo escravizada por uma palavra demoníaca que o próprio espírito maligno soprou nos seus ouvidos. Se você tivesse lido a palavra, se você tivesse pedido ao Espírito Santo para te mostrar na palavra, se você tivesse buscado a palavra para ler e passado um pouquinho mais de tempo com o Senhor, o próprio Espírito Santo ia falar isso para você. E ela começou a chorar, ela deu um grito e começou a chorar, e chorou quase uns 5 minutos, em berros. Foi curada, transformada. Por quê? Nós precisamos passar tempo com o Senhor, e essa foi a oração de intimidade que o Senhor fez. Ele falou assim no 26, e eu vou terminar: eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Conhecer. Aí eu quero ler para você e vou terminar. 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios 2, 14 e 15. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio, Cristo exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Falamos muito do perfume de Cristo, não é? Nós liberamos o perfume de Cristo. Nós liberamos e derramamos o perfume de Cristo, e isso é verdade. Mas a palavra diz que é o perfume do conhecimento de Cristo. Eu lhes dei a conhecer. Esta palavra quer dizer o conhecimento de intimidade, de relacionamento íntimo, de passar tempo. Como que eu passo tempo com o Senhor? Lendo a palavra, estudando a palavra, comendo a palavra, mastigando a palavra, sendo cheio da palavra, porque enquanto eu estou sendo cheio da palavra, a minha fé está sendo fortalecida, e eu estou me agigantando nela, e o diabo não pode me tirar a palavra que foi impressa dentro de mim. Aleluia! A palavra de Deus precisa estar dentro de você. É essa palavra que cura, é esta palavra que liberta, é essa palavra que transforma, é essa palavra que restaura, a palavra de vida. Como que eu vou conhecer Jesus se eu não pego a palavra para ler e passar tempo com Ele, intimidade com Ele? Enquanto eu estou lendo, eu estou falando com o Pai. Pai, que maravilha, olha que coisa tremenda, isso aqui eu não sabia, eu preciso melhorar aqui, me ajuda. Espírito Santo, traz a palavra revelada para mim, me batiza no fogo. Espírito Santo, isso é intimidade, é conhecer. E eu sempre falo de algo, por exemplo, como exemplo, quantos são casados aqui? Amém? Vou falar com os casados. Eu estou com um perfume, meu marido está com dele. Se nós estivermos separados assim, o meu perfume não passa para ele, e nem o perfume dele passa para mim. Mas se eu estiver juntinho com ele, sentadinho com ele, vendo um filminho com ele, saindo de mãos dadas com ele, abraçadinho com ele, o que vai acontecer? Ao final,
O seu perfume passou para ele e o dele passou para você. Um perfume, 2 perfumes se tornam um só agora. A mesma coisa é assim o relacionamento com Cristo, o relacionamento com o Espírito Santo, o relacionamento com Deus Pai. É você estar intimamente com Ele, e esse intimamente é conhecer, é conhecimento. Eu lhes dei a conhecer, assim como eu sou íntimo teu, assim como eu estou contigo, eles também te conhecem, eles também estão íntimos conosco, assim como eu sou um contigo, assim também eles serão um comigo, e nós seremos um somente em ti. A palavra diz que nós somos um com Cristo, e Cristo é um com Deus. Aleluia. Nós não podemos deixar passar na nossa vida, nesse tempo cada vez mais difícil, nós precisamos viver a intimidade com o Espírito Santo de Deus, aquele que revela todas as coisas, aquele que transforma, aquele que dá vida, aquele que vai curar, aquele que vai restaurar a sua casa, aquele que vai restaurar a sua vida financeira, aquele que vai abrir a porta para você, aquele que vai trazer o que você já está pedindo há tempos. É com Ele. Aleluia, aleluia. E eu quero finalizar dizendo para você que o que mais o Senhor deseja é que nós venhamos verdadeiramente derramar do perfume, do conhecimento dEle. Porque se eu estou derramando, significa que eu estou cheia, significa que eu estou carregando, significa que eu estou mudando vidas ao meu redor, significa que aquilo que eu carrego, tenho e sou, não é só para mim, é para cumprir um propósito de Deus na minha vida. Você não veio para cá para semente e ficar como semente, você veio para cá para crescer, para frutificar, florescer e frutificar. Você veio para cá por um propósito. Você nasceu da barriga da tua mãe e do sêmen do teu pai por um propósito. Não importa quem foi seu pai e sua mãe, não viva debaixo de jugo, mas viva debaixo de um chamado, de um propósito que Deus tem para a sua vida. Porque se você toma posse desse chamado, desse propósito, você vai romper em fé, a sua vida vai mudar, você vai ser transformado. Nós precisamos parar de carregar trouxas do passado nas nossas costas. Nós precisamos liberar aquilo que precisa ser liberado, para que a gente venha viver a realidade divina e poder cumprir o propósito da glória manifestada do Pai em nós através de Jesus. É isso que precisamos. Nós não podemos mais ser intimidados, nós não podemos viver mais nos alimentando de mágoas do passado, porque enquanto nós estamos nos alimentando do passado, o diabo está ganhando território na nossa vida, porque nós não estamos prosseguindo no que Deus tem para nós. A decisão nossa é: ou você vai viver a realidade divina, aliançado aos princípios da palavra, de tudo que Deus tem para você, ou você vai abandonar isso e vai ser escravo de novo de Satanás. Não tem meio termo, amados. Igreja não tem mais meio termo, não dá mais para ficar pensando no que fazer. Ou você é, ou você não é. Se você deseja derramar, você precisa ser cheio. Você só derrama, como eu falei, o que você carrega. E eu pergunto para você: o que você está carregando? Derramando o quê? É a intensidade da glória de Deus? É o conhecimento, a intimidade com o que você está carregando diariamente diante do Senhor? Ou é uma vida vazia, sem propósito? Nós precisamos tomar a decisão. Não há mais tempo de você voltar para casa com dúvida
dúvidas dentro de você. E você que não conhece Cristo, que está afastado desse caminho, dessa realidade, não dá mais para você viver fora da realidade divina. Não dá mais, porque o tempo está muito próximo. Amém? Pastor Marcelo.